começar a aula de hoje. Hoje é a nossa última aula de resolução de questões da prova da OAB. Então hoje eu fecho com vocês todas as questões do exame de ordem aí com relação à ética profissional. Gente, eu tô muito feliz em terminar não só esse conteúdo, mas porque esse curso foi muito proveitoso, foi muito produtivo. Nós conseguimos resolver muitas questões e revisar os temas principais. Nós falamos de atos da advocacia, direitos dos advogados, inscrição, sociedade, falamos sobre competência da OAB, desagravo público, estagiário, falamos sobre quase todos os assuntos, aliás, todos os assuntos praticamente que nós vimos no curso teórico. Então, se você não gabaritar a questão de ética na prova, eu não sei nem o que eu faço com você, né? Eu vou começar a lançar uma caneta da sorte, umas coisinhas assim pra você ir mais confiante, porque o que depende é o seu controle emocional. Passa a pedir para Deus ou para aquilo que você acredita, controle emocional, né? Deus, me dê mais sabedoria, mais controle, para que eu não controle minha ansiedade, meu nervosismo, a minha insegurança. Porque você sabe, meu aluno, lembre dessas palavras no dia de sua prova. Você tem o domínio do conteúdo, você sabe, você esforçou, você fez o que você podia naquele momento. Então agora, vai lá e arrasa no dia de sua prova, tá? Temos pouco tempo aí, semana que vem já estamos entrando aí, quase faltando menos de um mês para sua prova, então a gente não pode mais brincar, né? Na questão, então, vamos para a tela. Aula 5, vamos lá. Estamos na pergunta 144, perfeito. Vamos então recomeçar a aula com a questão 144. Eu não grifei aqui para a gente começar aí a falar. Na tela então, gente, vamos lá. Adolfo, policial militar, consta como envolvido em fato supostamente violador da integridade física de terceiros. Apurado em investigação preliminar perante a Polícia Militar. No curso desta investigação, Adolfo foi notificado a prestar declarações e, desde logo, contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, Simone dirige-se à unidade respectiva, pretendendo solicitar vista quanto aos autos já concluídos da investigação e buscando tirar cópias com seu aparelho celular. Além disso, Simone tenta acompanhar Adolfo durante seu depoimento designado. Bom, então vamos ver o que a Simone fez? A Simone, ciente do ato, dirigiu-se à unidade respectiva, pretendendo solicitar vista. Ok. Quando os autos já estavam concluídos da investigação, buscando tirar cópias de seu aparelho celular. Além disso, Simone tenta acompanhar Adolfo durante o seu depoimento designado. Ok. Considerando o caso narrado, assinale, amigos, a opção correta. Vamos para a tela. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos da investigação no que se refere aos autos já concluídos e documentados. Porém, a possibilidade de emprego do telefone celular para a tomada de cópias fica a critério da autoridade responsável pela investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Perfeito. Letra B, meus amigos. É direito de Simone de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos no que se refere aos autos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone celular para tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento, sob pena de nulidade absoluta de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Letra C. É direito de Simone e de seu cliente que a advogada examine os autos no que se refere aos autos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone para a tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável. Também é direito de ambos que Simone esteja presente sob pena de nulidade relativa apenas do ato que embaraçava sua presença. E por fim, letra D de dado. Diz o quê, gente? Considerando cuidar-se de uma mera investigação preliminar,
Simone não possui direito de examinar os autos já concluídos e documentados ou tomar cópias. Do mesmo modo, por não se tratar de interrogatório formal, mas mera investigação preliminar, sujeita à disciplina da legislação castrense, não configura nulidade se obstada a presença, Simone, do depoimento do Adolfo. Gente, gabarito dessa questão está lá no artigo 7º do nosso Estatuto, que foi acrescentado por uma lei específica que foi criada em 2016. O gabarito é a letra B. Simone, advogada, tem sim direito para ter acesso aos documentos, tanto concluído como também em andamento. E ela também pode, pessoal, tirar foto do seu celular daquele processo. A lei que acrescentou essa mudança, ela colocou no seu dispositivo o quê? A possibilidade de ter apontamentos, ter acesso a um processo tanto físico como também a um processo digital. Então, o gabarito é a letra B de bola. Então, se você está com aquele pensamento que advogado não pode usar o celular, não pode usar uma questãozinha de scanner, aquele aparelhozinho de scanner para tirar cópia, é falso. Hoje é permitido, é direito do advogado tanto acompanhar o seu cliente em todos os depoimentos, como também tirar foto por meio digital, tá? Então, é permitido sim. Mas, professor, eu li em algum lugar, ou me lembro vagamente, que pode a autoridade responsável pelaquela investigação limitar o acesso do advogado. E olha, é verdade. Só que essa limitação da autoridade com o acesso do advogado tem que ser devidamente justificado. A autoridade tem que demonstrar que se aquele profissional tiver acesso àquele inquérito, àquela investigação, poderá comprometer todo o andamento do processo. Então, a autoridade pode limitar? Pode, desde que justifique, tá? Fique isso muito claro. O advogado pode ter acesso a meio físico e também a meio digital, conforme o artigo 7º do nosso estatuto, né? Maravilha, então. Qual foi a lei que acrescentou, professora? Eita, curiosos. Olha aqui a lei, ó. A lei é a Lei 13.245 de 2016. Essa lei alterou o dispositivo do artigo 7º e também acrescentou alguns parágrafos. Mas, basicamente, essa lei veio mudar o quê? É permitido o acesso na forma digital. Eu posso tirar foto e ter acesso a isso, tá? Então, vamos lá para a tela. A advogada pode tomar apontamentos, examinar os autos e obter cópias em meios físicos ou digitais. Isso aí foi incluído pela Lei 13.000, anota. Professora, eu nem sabia dessa lei. Na verdade, essa lei está dentro do próprio artigo 7º, né? Dos próprios dispositivos. Então, acaba que você faz uma leitura do artigo 7º e passa por ela, às vezes nem percebe. O que eu chamo a sua atenção? Se você está estudando material antigo, desatualizado, corre na internet, joga aí Estatuto da Advocacia da OAB, de acordo com o site do Planalto, que lá tem todas as alterações. O artigo 7º-A, as leis 13.245 e lei 13.247, que alterou também a Sociedade de Advogados. Fique ligado com relação a isso, tá? Então, a lei 13.245, artigo 7º, e o inciso que fala é o inciso 14 do nosso Estatuto. Trata-se, meus amigos, de uma nulidade absoluta. Professora, mas por que absoluta? Se o direito do advogado foi violado, essa prerrogativa foi desconsiderada, eu vou ter uma nulidade absoluta, tá? Não tem esse jeitinho, desculpa, vamos supor que a autoridade negou o seu acesso, desconsidera. Não, houve uma nulidade, retorna aonde estava anteriormente, tá? Então, trata-se de uma nulidade absoluta, pois houve violação das prerrogativas do advogado. E isso está lá no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Lembrando que é direito da advogada examinar os autos e obter cópias, independente da natureza investigatória, tá ok? Professora, então é só inquérito policial? Não, independe da natureza investigatória, repartição pública, onde é que estiver, o advogado tem acesso. Eu vou puxar uma seta aqui com vocês para você não esquecer, tá? Aqui eu tenho a Lei 13.245 de 2016 e eu também tenho a Lei 13.247 de 2016. Lembrando, gente, o seguinte, que essa 247, ela alterou a Sociedade
de Advogados, tá ok? E também tem a Lei 13.363 de 2016, que é a famosa aí, o famoso artigo 7º-A e a famosa Lei da Gestante. Então, isso aqui você tem que ter o conhecimento, não pode ir para a prova sem saber novidade, tá? Essa questão sempre cai, lembrando que tem um tempinho que esse assunto não cai em prova, então por isso que a gente está resolvendo aqui, porque pode a gente ser surpreendido pelo legislador, tá? Então o advogado tem acesso tanto às partes concluídas, mas também em andamento, sem nenhuma distinção, só concluído não. Em andamento também tem acesso. É claro, né, meus amigos, que o direito é do que está em andamento, mas pode aí a autoridade omitir o que está em andamento justamente porque não tem conhecimento, né? Vamos para mais uma questão? Questão na tela. Questão na tela aí, vamos questão 145. Olha só a quantidade de questões que nós já resolvemos no nosso curso. Olha aí. Florentino, advogado regularmente inscrito na OAB, além da advocacia, passou a exercer também a profissão de corretor de imóveis, obtendo a sua inscrição no conselho pertinente. Em seguida, Florentino passou a divulgar as suas atividades por meio de uma placa na porta de um de seus escritórios com os seguintes dizeres. Quais são os dizeres? Olha aqui. Florentino, advogado e corretor de imóveis. Sobre o tema, assinale a opção correta. Letra A. É vedado a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem? Letra B. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem, desde que não sejam prestados os serviços aos mesmos clientes de uma outra atividade. Além disso, é permitida a utilização da placa empregada, desde que seja uma placa discreta, sóbria e meramente informativa. Letra C. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem. Todavia, é vedado o emprego da aludida placa, ainda que discreta, sóbria e meramente informativa. E letra D diz que é permitido a Florentino exercer paralelamente, inclusive em favor dos meus clientes. E também é permitido empregar a aludida placa desde que seja discreta, sóbria e meramente informativa. Amigos, essa questão nós resolvemos várias vezes questões com essa mesma interpretação, com esse mesmo sentido. Gabarito é letra o quê? Letra C. Eu posso ser advogada e empresária? Eu posso. Eu posso exercer paralelamente aos mesmos clientes? Posso. O que eu não posso fazer é uma divulgação conjunta das minhas atividades. Florentino era advogado e corretor de imóveis. Poderia ter isso na mesma placa? Não. Tinha que ter Florentino advogado e em outra placa, em outro local, Florentino corretor de imóveis, tá? Que fique claro isso para vocês. Gente, vamos bater um papo aqui só para te esclarecer. Quando a gente fala de regra, a regra é o que deve predominar no seu estudo. Quando eu falo assim, como regra, o advogado tem acesso a qualquer processo arquivado, transitou em julgado ou que terminou, sem procuração. O que você sabe? Então, se um processo acabou, como regra, eu posso lá fazer carga daquele processo sem procuração? Eu posso. Agora, quando a gente fala que aquele processo é sigiloso, é uma exceção. Porque a regra não é todos os processos estarem sob segredo de justiça. Não. A regra é um processo ser de ordem pública e ter acesso ali público para todo mundo, tá? Então, cuidado quando você estuda demais, tem muito conhecimento e acaba aí se confundindo, criticando uma questão, ou até mesmo você faz uma análise muito crítica, falando, essa questão tá furada, tem alguma pegadinha. Cuidado. A FGV, eu não falo que ela tem pegadinha, não. O que a FGV tem é letra seca da lei, então ela cobra o dispositivo literal da lei, e ela quer saber se você realmente tem um domínio ou se não tem. Quando a FGV quer saber sobre publicidade, ela quer saber o que o advogado pode divulgar e o que ele não pode divulgar. Quando a FGV cobra uma questão sobre direitos dos advogados, ela quer saber se você, quando pegar a sua carteira, você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, a banca, eu, diferentemente de muitos outros professores, eu não acho que tem pegadinha. O que eu acho que ela quer saber se você tem domínio ou se não tem.
Eu acho uma prova, por exemplo, de um Sebrasp, que é certo ou errado, uma prova um pouquinho mais, digamos, mais complexa, né? Porque você tem que marcar certo e errado. Ali nas alternativas que temos na FGV, que são 4 alternativas, a gente tem uma opção para analisar melhor a questão com mais informações. Então, tira isso da cabeça que tem pegadinha, tira essa sua visão de que está sabendo demais e precisa de informação. Você vai trabalhar com aquilo que a questão te dá, os dados e as informações que ela te oferecer. Então, se a questão não falou de exceção, para que você quer pensar na exceção, tá? Cuidado com isso. Muito conhecimento às vezes atrapalha. Já viu, por exemplo, aqueles alunos muito inteligentes, muito esforçados, que infelizmente, quando vão para a prova, acabam não saindo tão bem por conta do nervosismo, pela desconfiança, pelo excesso de informação? E às vezes aquele aluno que nem é tão inteligente, mas que estudou rapidinho, horas antes da prova, tira um SS, tira uma melhor nota. Pois é, isso aí é o controle emocional, é o que você está levando ali para aquele momento. Então, leve o seu melhor, mas leve também mais tranquilidade. Tenta pegar o que a questão quer te passar, tá? Nunca além disso. Então, o gabarito dessa questão, pessoal, tá aqui, artigo 1º, parágrafo 3º, que fala sobre a divulgação conjunta, né, das atividades, e também o artigo 39 do Código de Ética da OAB, que fala sobre o capítulo de publicidade. Lá no Estatuto, no artigo 1º, parágrafo 3º, ele fala que a advocacia não pode ser divulgada em conjunto com outra atividade. Aí tem aluno que pensa, professora, eu só posso ser advogada, não posso exercer outro cargo. Falso, você pode ser empresário, pode ser o que você quiser, desde que você não divulgue conjuntamente essas duas atividades, tá bom? Então, que isso fique bastante claro para vocês. O que eu tenho aqui que eu não tenho para vocês, ó? A publicidade profissional, como regra, tem que ter, é uma regra, e vamos incluir tudo, tem que ter caráter meramente informativo e deve aí primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou até mesmo mercantilização de profissão, sendo aí vedado a divulgação da advocacia em conjunto com outro advogado. Nada impede, meus amigos, que o advogado exercer a profissão de corretor, desde que não faça na mesma placa, escritório e cartão de publicidade. Ficou muito claro, gente? Perfeito, então. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Próxima questão, questão 146. Diz assim: José, bacharel em Direito, constitui César advogado como seu procurador para atuar em demanda a ser proposta em face de Natália. Ajuizada a demanda após o pedido de tutela provisória ter sido indeferido, José orienta César a opor embargos de declaração, embora não vislumbre omissão, contradição ou obscuridade na decisão e tampouco um erro material a corrigir. César, porém, acredita que a medida mais adequada é a interposição de um agravo, pois ele entende que a decisão pode ser revista pelo tribunal, facultando-se ainda ao juiz reformar sua decisão. Bom, diante disso, fala para mim, pessoal, letra A. César deverá, em qualquer hipótese, seguir a orientação de José, que é a parte na demanda e que possui uma formação jurídica. Letra B. César deverá esclarecer José quanto à sua estratégia, mas subordinar-se ao final à orientação deste, pois no exercício do mandato atua como patrono da parte. Letra C diz que César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa e sem se subordinar à orientação de José, mas procurar esclarecê-lo quanto à sua estratégia. E por fim, letra D diz que César deve imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada, sem subordinar a orientação de José e sem procurar esclarecê-lo quanto à sua estratégia, pois o seu ministério presta serviço público. E aí, meus alunos, é claro que o gabarito é a letra C, né? Quando o meu cliente me contrata, se ele tem formação jurídica, se ele também é um advogado,
se ele me contratou, quem manda no processo sou eu. Então, toda a estratégia processual, quais são os recursos, quais são as ações que eu vou interpor, que eu vou talvez impetrar, quem decide sou eu. Eu vou explicar para o meu cliente a minha estratégia. Olha, a situação é essa, eu vou adotar esses recursos. Se ele quiser dar uma sugestão e eu acolher, é uma coisa. Agora, a obrigatoriedade, ela não existe. Não existe subordinação, meus amigos. Então, o gabarito é a letra C. César deve imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada, sem subordinar a orientação de José, mas procurando esclarecê-la a sua estratégia. Gente, gabarito letra C, não vai ter nenhum erro aí para vocês, tá? Então, onde que tá isso, professora? Artigo 11 do Código de Ética. Eu já falei, mas eu vou repetir. Porque se tem uma coisa que aluno do direito tem, é amnésia, sabe? Professora, eu não lembro. Professora, não lembro que você falou isso. Gente, a gente lembra de nada, né? Mas ainda bem que, graças a Deus, que é uma aula gravada e que, graças a Deus, também eu tenho um slide para saber se eu falei ou se eu não falei, né? Por isso que eu amo aula online. Porque presencial fica um pouco mais difícil a gente falar se falou, se não falou. Mas enfim, o que eu vou repetir? Capítulo do Código de Ética sobre relações com o cliente, leitura obrigatória. Você tem que saber o que você pode fazer, você pode tratar com o seu cliente, questão de subordinação, essas coisas todas, tá? Então, nós temos o que lá na tela para mim, por favor? Em hipótese alguma, a independência e a liberdade do advogado poderão ser violadas. De acordo com o artigo, o papel do advogado é representar os interesses da parte, orientar acerca da solução mais adequada ao caso, sem subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Guarde com carinho, vamos gabaritar essa prova, tá? Não vamos mais fazer o mais ou menos. Se eu acertar 5 tá bom. Não, a gente vai para gabaritar essa prova em ética internacional e você vai gabaritar todas as outras disciplinas também. Gente, confia em mim, esse exame nós vamos arrebentar, tá? Revisão de véspera tá aí pra gente fazer nossas previsões de prova, mas com certeza a gente vai muito, muito bem. Você tá muito bem preparado. Você tem todo o material aqui mastigadinho pra você. Não é possível que você vai me decepcionar em prova, tá? E eu acho que não. Bom, próxima questão na tela. Gente, olha lá. Marcela, Natália e Paula integram a Sociedade de Advogados MNP e foram procuradas por Rafael para ajuizar uma ação em face de Silvio. A procuração outorgada por Rafael indica apenas o nome da Sociedade de Advogados MNP. E na inicial, elaborada por Marcela, foi requerido que as futuras intimações fossem feitas apenas em nome da sociedade. Sobre o caso em exame, segundo o estatuto, assinale a opção correta. Letra A. A procuração pode ser outorgada por Rafael apenas em nome da sociedade e faculta a qualquer de suas integrantes a elaboração da inicial, que poderá requerer que as futuras sejam feitas em seu nome, em nome da sociedade e em nome das demais integrantes. Letra B. A procuração pode ser outorgada por Rafael apenas em nome da sociedade e faculta qualquer de suas integrantes a elaboração da inicial, que pode requerer que as futuras sejam feitas apenas em seu nome ou em nome da sociedade, mas não em nome das demais integrantes. Letra C. A procuração deve ser outorgada por Rafael individualmente às advogadas e indicar a sociedade de MNP, podendo Marcela requerer que futuras intimações sejam feitas em seu nome, nome da sociedade ou em nome das demais outorgadas. E a letra D, meus amigos? A procuração deve ser outorgada por Rafael individualmente às advogadas e indicar a sociedade MNP, podendo Marcela requerer que futuras intimações sejam feitas em seu nome, em nome das demais outorgadas, mas não em nome da sociedade. O que você marca, pessoal da OAB, como gabarito? Gente, regras sobre sociedade. Nós sabemos que a procuração só pode ser outorgada individualmente. Gabarito letra C. Veja só,
Mas, professora, eu trabalho eu estou estagiando no escritório atualmente, e lá no escritório o cliente passa a procuração em nome do escritório. Cuidado, né? Quando a gente fala aqui em nome do escritório, ele vai ter lá o documento da procuração e no teor, no corpo da procuração, eu estou indicando o nome completo do advogado e o número da sua inscrição na OAB. A procuração, ela é individual. É claro que se eu tenho apenas um documento indicando 15 advogados individualmente, eu considero uma procuração individual. Aquele cliente está outorgando poderes para cada um ali constituído. Perfeito? Maravilha. Professor, e com relação às intimações, pode ser feito em nome da sociedade? Pode, queridos. É uma forma de você ter conhecimento aí da movimentação do processo, quando você recebe aqueles push de andamento, para qual publicação que eu também vou receber. Então pode ser advogados, pode ser também em nome da sociedade, sem nenhum problema, não há vedação, tá? Então fique ligado aí, gabarito letra C. Muita gente fica em dúvida, né? Porque a UFGV ela é muito sutil na mudança de questões. Então, quando você lê, você fala, todas estão certas. Ou você vai ler, qual que é a diferença? Não estou percebendo a diferença. Então, é muito sutil. É só você ter o domínio da matéria. Se eu sei que a procuração tem que ser individual, eu já elimino as outras alternativas. E segundo, não há vedação. Pode ser feita a publicação das intimações em nome de qualquer um integrante da sociedade, quem está responsável pelo processo e assim por diante, tá ok? Então, onde que está isso? Anota por gentileza. Gabarito, artigo 15, parágrafo 3º, vamos lá. Artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.906 de 94, tá? O que diz pra gente lá, gente? As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade que façam parte, sendo vedado o quê, gente? Vedado procuração coletiva. Professora, então quando eu tenho uma folha só, outorgando individualmente para 15 advogados, aquilo não é uma procuração coletiva? Não, gente. Procuração coletiva é quando o cliente fala todos os advogados da sociedade da Daniela Menezes são habilitados para atuar neste processo. Isso sim é uma procuração coletiva, quando eu não estou especificando, denominando os responsáveis, tá bom? Segue na tela. As procurações devem ser outorgadas de forma individual, sendo permitido as intimações serem expedidas em nome da sociedade e das demais integrantes, que é artigo 15, parágrafo 3º. As futuras intimações podem ser feitas em nome da sociedade e das demais outorgadas. Não há vedação. Perfeito, bora para mais uma questão. Você está vendo que aqui esse curso é um curso de revisão praticamente, né? Aquilo que você tem domínio de sociedade, se você ficou com dúvida, o que você faz, meu aluno? Para essa aula, retorna lá no material de sociedade, veja bem as regras, as exceções. É assim que você tem que estudar, tá? Tá resolvendo aqui comigo as questões? Ou então faz uma anotação para você não também ficar perdendo muito tempo, anota o material, revisar sociedade, revisar estrutura, revisar tal assunto, que aí você vai sempre reforçando e vai relembrando. Bora para a tela então, questão 148 na tela. Olha lá. Luciana e Antônio são advogados que, embora não tenham constituído uma sociedade, atuam em conjunto em algumas causas, por meio de subestabelecimentos conferidos reciprocamente. Em regra, acordam informalmente a divisão do trabalho e dos seus honorários. Todavia, após obterem sucesso em caso de valor vultuoso, não chegaram a um consenso acerca da partilha de honorários, pois cada um entendeu que sua participação foi preponderante e, assim, decidiram submeter a questão à ordem dos advogados. Veja só que questão maravilhosa, gente. Olha aqui. Letra A. Havendo divergência, a partilha de honorários entre Luciana e Antônio deve ser feita atribuindo-se metade a cada um, pois, embora não há prévio acordo, é irrelevante a participação de cada um no processo. Letra B. Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como mediador na partilha de honorários, podendo indicar mediador que contribua
no sentido de que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Letra C. Compete ao juiz da causa em que houve a condenação em honorários especificar o percentual ou quanto é devido a cada um dos patronos, de modo que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. E letra D de dado diz que compete à Caixa de Assistência aos advogados atuar como mediadora na partilha de honorários, podendo indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Ei, gente, vem cá, essa questão vai cair na sua prova. É uma questão sobre a competência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. O que nós lembra, a gente lembra, recorda do nosso estudo do Tribunal de Ética, lá previsto no próprio Código de Ética? Que o TED vai atuar como órgão mediador. Então, o gabarito é a letra o quê? Letra B de bola. Se eu falo que ele atuou como mediador, ele não vai decidir metade para cada um. Ele tenta conciliar as partes. A OAB não vai intervir no conflito particular entre os advogados. A OAB não vai intervir e falar assim, olha, tá tendo um problema, deixa que eu resolvo. Não, se está tendo algum problema, vai para o judiciário resolver. A OAB tenta conciliar, atuar como órgão mediador. Gabarito, então, letra B de bola. Vamos ler aqui, gente. Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como que? Mediador. Memoriza, guarda, vai cair na sua prova, ó. Vai cair na prova. Como órgão mediador na partilha, podendo indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Vem cá, eu vou tentar atuar para que, olha, seja proporcional ao que você trabalhou, mas eu não vou te obrigar. A OAB não vai dar um parecer final e decisório, uma sentença inapelável. Não, ela vai orientar. Ó, se você atuou 70%, então você tem que receber 70%, como pela eticamente falando aqui, tá? Por que não é letra A, professora? Olha lá comigo. Letra A fala assim, havendo divergência, a partilha dos honorários entre Luciana e Antônio deve ser feita atribuindo metade a cada um, pois quando não há prévia é irrelevante a... Gente, vem cá, é irrelevante a participação de cada no processo? Claro que não. Quando o meu cliente, vamos voltar aqui, vamos revisar. Quando o meu cliente revoga a minha procuração, o que eu sei? Que eu vou receber os meus honorários de modo proporcional àquilo que eu trabalhei. Se eu entender que não importa a participação de um advogado no processo, significa dizer que você, futuro advogado, trabalhou 90% naquele processo e vai entrar um outro advogado lá no finalzinho, só para sentença final ali, 10% que ele atuou, e ele vai dividir o mesmo percentual de honorários com vocês. Isso é justo? Óbvio que não. Você trabalhou 90%, trabalhou 10 anos no processo, chega um carinha lá, entra no processo, trabalha nem 2 meses e divide o seu quantitativo de honorários? Não faz nenhum sentido, é um grande absurdo, tá? Então, cuidado, não é irrelevante, é relevante sim, e você recebe por aquilo que você trabalhou e aquilo que foi proporcional. A letra C está errado por quê? Olha lá, diz pra gente o seguinte, compete ao juiz da causa em que houve a condenação em honorários especificar o percentual ou quanto é devido a cada um dos patronos, de modo que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Gente, também tá errado, tá? E a letra D diz que compete à Caixa de Assistência atuar como órgão mediador. A Caixa de Assistência ela é um órgão assistencial da OAB. Ela gera benefícios aos advogados ali inscritos, mas não tem um condão de decidir e atuar como órgão mediador. Quem tem essa função é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, tá? Ótimo, então, vamos para a questão 149. Vamos lá para a tela comigo, por favor. Pedro é advogado empregado da Sociedade Empresária FJ. É uma reclamação trabalhista proposta por Tiago em face da FJ. É designada uma audiência para a data na qual os demais empregados da empresa
estarão em outro estado participando de um congresso. Assim, no dia da audiência designada, Pedro se apresenta como preposto da reclamada, na condição de empregado da empresa e advogado com procuração para patrocinar na causa. Nesse contexto, vamos lá, letra A. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador em qualquer hipótese. Letra B. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador, pois não há outro empregado disponível na data da audiência. Letra C. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto em qualquer hipótese, desde que essa circunstância seja previamente comunicada ao juiz e ao reclamante. E letra D. Diz que Pedro não pode funcionar no mesmo processo como patrono e preposto ou cliente. Gabarito grita, pessoal da AB. Grita, é você que está me assistindo, você, meu aluno de todo o Brasil. Gabarito letra D de dado, D de professora Dani. Por quê? Eu sei que nada impede que em algum momento eu atue como patrono, como preposto de um processo, desde que eu não faça isso conjuntamente, simultaneamente. Então, no processo, ou eu vou ser preposta ou eu vou ser advogada. Não tem como fazer o contrário. Então, gabarito letra D. Gente, essa mesma interpretação é que a gente faz, que eu não posso ser autor, eu não posso defender no mesmo processo, atuar como advogada para defender autor e réu do processo, tá? Fica bastante ligado, esperto com relação a isso. Eu não posso ser advogada e simultaneamente no mesmo instante de autor e réu, nem para promover a conciliação. A gente, assim, é comum na nossa carreira, no nosso dia a dia, a gente não dá muito valor na conciliação. É claro que com a sua experiência, com a sua expertise, você passa a dar valor na conciliação, né? Mas vamos voltar, a gente não dá muito aquele valor. Então a gente pensa assim, tem 2 grandes clientes que trabalham no meu escritório e eles estão litigando no mesmo processo. E eu sou advogada de ambos. O que eu tenho que fazer? Renunciar à minha procuração e escolher um dos clientes. Como que eu faço essa escolha, professora? A seu critério. Se você tem mais afinidade ou um cliente que tem mais tempo no escritório, então você que vai definir isso. Não precisa justificar, tá bom? Beleza, você escolheu um cliente, mas antes de você renunciar, você pensou assim, acho que eu vou fazer uma conciliação. Eu vou ligar para esses 2 clientes, eu vou marcar uma reunião aqui no meu escritório e aí eu quero falar com eles a respeito aí de como que a gente pode tentar resolver da forma melhor e não tem que levar isso para o judiciário. Eu posso, como advogada de ambos, promover essa conciliação? De jeito nenhum. Eu automaticamente tenho que renunciar, outro advogado promove a conciliação e dar andamento ao processo, tá? Então, não posso ser patrono e preposto, eu não posso ser advogado de autor e réu ao mesmo momento. Simultaneamente, não. Em momentos distintos, não tem nenhum problema. Então, o gabarito também está lá no Código de Ética, tá? Olha lá. Artigo 25 do Código de Ética da OAB. Então, diz que nenhuma hipótese o advogado pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto. O advogado não pode atuar simultaneamente, independentemente da ausência de empregados ou qualquer outro motivo. Eu vejo muito na prova falando que você pode sim atuar como preposto empregado e advogado quando o seu empregador não puder comparecer ou tiver algum problema com o advogado da causa. Não, em nenhuma hipótese, tá? Não existe exceção para essa regra. Lembrando, queridos alunos, que a prova da OAB, se você está achando as questões com maior facilidade, é porque você já tem domínio do conteúdo, né? Então, e é claro, a prova da OAB não é uma prova difícil, né? A gente tem ali 8 questões, eu considero 2 questões talvez que fogem um pouquinho ali do seu conhecimento, que fala competência, ou fala um assunto um pouquinho mais que você não goste, mas a maioria dos conteúdos está aí abordando relações de cliente, direitos, inscrição. Então, não é uma prova que são provas anteriores. E nós resolvemos no nosso curso todas as questões da prova da OAB. Então, se está achando fácil, é porque, graças a Deus, você tem todo o conhecimento do material. Se está ficando com dúvida em uma ou outra questão,
reforce, tá? Que o momento para você reforçar aquilo que você não está tendo conhecimento é agora. No dia da prova, você vai ler a questão e falar assim, tá igualzinho o curso de questão, ó, e já vai gabaritando a prova. Tá joia? Mais uma questão na tela, 150. Olha só. Questão 150. A advogada Kátia exerce de forma eventual e voluntária, olha aqui, advocacia pro bono, em favor de certa instituição social, a qual possui personalidade jurídica como associação e bem como de pessoas físicas economicamente hipossuficiente. Em razão dessa prática, sempre que pode, Kátia faz menção pública à sua atuação pro bono, por entender que isso revela correição de caráter e gera uma boa publicidade dos seus serviços como advogada para a obtenção de clientes em sua atuação remunerada. Considerando as informações acima, assinale a opção correta. Letra A. Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono não pode ser destinada a pessoas jurídicas sob pena de caracterização de aviltamento de honorários. Kátia também comete infração ao divulgar a sua atuação como instrumento de publicidade. Letra B. Kátia comete infração ao divulgar a sua atuação pro bono como instrumento de publicidade para a obtenção de clientela. Quanto à atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas, inexiste vedação. Letra C. Kátia comete infração porque a advocacia pro bono não pode ser destinada a pessoa jurídica sob pena de caracterização de aviltamento de honorários. Quanto à divulgação de seus serviços, inexiste vedação. E letra D diz o quê? Que a situação narrada não revela infração ética. Inexistem óbices de divulgação por Kátia de seus serviços pro bono para obtenção de clientela, bem como a atuação pro bono em favor de pessoas jurídicas. Qual é o gabarito, pessoal? Gabarito letra B. A única vedação que nós temos na advocacia pro bono é a sua publicidade. Porque no momento em que eu tô falando, pessoal, lá no meu escritório, todo mês eu atendo uma causa, eu faço advocacia pro bono, eu atendo uma causa gratuita, eu advogo para algumas pessoas que não têm condição de pagar um advogado. O que isso vai acontecer? Vai aparecer vários processos no meu escritório e, obviamente, eu tô dando uma captação de clientela. Eu advogo agora de graça, mas depois, se você gostou tanto da atuação, tem outros processos e eu cobro aí um mero percentual. O que não pode ter na advocacia pro bono é publicidade, porque configura captação de clientela. Gabarito, portanto, letra B de bola. Eu quero destacar que a advocacia pro bono só caiu essa questão. Foi a primeira questão que caiu em 2017. Uma questão muito nova e uma questão muito boa. Por quê? Veja só, lá no Código de Ética, temos que a advocacia pro bono será prestada em favor de pessoas naturais. Pela classificação do Código Civil, pessoas naturais são pessoas físicas. Não falou pra gente pessoa jurídica. Então, é uma omissão. A lei não proíbe, mas também não mencionou. Então, aqui eles inovaram. Porque se você pega a cópia literal da advocacia pro bono do Código de Ética, é pessoa física. Mas a gente vê aqui na questão pessoa jurídica, o que a gente faz? Cabe sim prestar para a pessoa jurídica desde que não tenha condições financeiras suficientes, tá? Lembrando que a advocacia pro bono não pode ser prestada em favor de partidos políticos, instituições, empresas aí que tenham a condição, tenham capital, ou não pode também prestar advocacia pro bono para partidos eleitorais, querendo promover nas eleições, nem outras características que têm essa condição. A finalidade da advocacia pro bono é atuar como se fosse uma defensoria pública, é como você atender ali, prestar assistência jurídica aos necessitados, aos que não têm condições aí de atuar. E lembrando, a advocacia tem 3 pontos importantes. Ela é voluntária, eventual, gratuita e não pode ter publicidade. Isso pode sim ser destinado a pessoa física e pessoa jurídica sem nenhum problema, tá ok? Bom, então bora lá para o gabarito. O gabarito tá lá no artigo 30.
do Código de Ética da OAB, meus amigos, tá? Gente, a advocacia pro bono não vai ser identificada em petição inicial. A advocacia pro bono é uma denominação que nós temos que você vai atender um cliente e não vai cobrar os honorários. Ponto. É uma petição normal, é uma ação normal, sua atuação vai ser normalmente no processo. Professora, mas na advocacia pro bono eu tenho direito a honorários de sucumbência? Tem, pessoal, você tem direito a honorário de sucumbência. Isso é decorrente do seu exercício da sua profissão. O que você não vai ajustar com aquele cliente são os honorários contratuais. Honorários sucumbenciais decorrem da relação processual. Então, você não está falando que o seu cliente está te pagando honorário de sucumbência. Não. Quem paga é a outra parte. O honorário contratual é que não vai existir nem honorário contratual, nem cláusula cota litis e nem honorário arbitrado judicialmente pelo magistrado, porque você está prestando uma advocacia pro bono. Mas, professora, como que eu vou reforçar que é uma advocacia pro bono? No próprio contrato que você faz com aquele cliente, né? Toda relação entre advogado e cliente, nós temos que estar mantido ali no contrato, né? Como que foi pactuado, quais são as cláusulas, o que você está resguardando. Você menciona que a advocacia pro bono, conforme o artigo 30, que não será cobrado honorários contratuais. Você vai atuar até qual instância, como que você negociou com o seu cliente, tudo isso vai ter no seu próprio contrato aí estabelecido com o seu cliente, tá bom? Fique claro, fique bastante atento que esse assunto caiu em 2017, que esse assunto da advocacia pro bono foi acrescentado ao novo Código de Ética, que não é mais novo, né? Que é um código desde 2016. Então, fique ligado porque caiu somente essa questão em prova. Então, pode o examinador querer cobrar novamente neste exame, já que é um assunto novo e é um assunto que foi pouco explorado no exame, tá ok? Próxima questão, vamos lá. Questão 151. Marcelo, renomado advogado, ele foi convidado para participar de uma matéria veiculada pela internet por meio de portal de notícias com a finalidade de informar os leitores sobre direitos do consumidor. Ao final da matéria, mediante sua autorização, foi divulgado o e-mail de Marcelo, bem como também o número de seu telefone. Sobre a situação, de acordo com o código, assinale a opção correta. Diz assim, letra A, Marcelo não pode participar de matéria veiculada pela internet, pois esse fato por si só configura captação de clientela. Letra B, Marcelo pode participar de matéria, mas são vedada a referência ao e-mail e ao número de telefone. Letra C fala que Marcelo pode participar e são permitidas referências tanto ao e-mail como ao número de telefone. E letra D diz que Marcelo pode participar da matéria veiculada pela internet, mas é vedado a referência ao número de telefone ao final da matéria, sendo permitido apenas o seu e-mail. Já marca gabarito letra D como nossa questão correta. Quando você for dar uma entrevista na TV local do seu estado, ou em qualquer jornal, rádio, televisão, você sabe o quê? Que a referência que você pode fazer é apenas ao seu e-mail, a título aí de mero esclarecimento, dúvida a respeito daquela matéria que você comentou. Agora, eu não posso indicar número, endereço, página da internet, nada disso. Apenas o seu e-mail. Fizemos várias questões, então fica ligado também, assunto previsto aí no Código de Ética e Disciplina da OAB, que nós já estudamos também lá no artigo 40, inciso 5º do Código de Ética. Gente, você tá vendo que quando a repetição, você tá vendo como a banca repete tanto o conteúdo, né? Eu falo que ela só muda o nome, porque o conteúdo, o raciocínio da banca é sempre o mesmo. Então, o treino é fundamental. Se você ler rapidamente o artigo 40, o artigo 38 lá do Código de Ética, você passa a perceber que, assim, faz uma leitura geral e não percebe quais são os pontos de cobrança da banca, o que a banca quer saber de você, né? Então, de acordo com o artigo qual? Artigo 40, inciso 5º do Código de Ética. É vedado ao advogado fornecer os dados de contato, então eu não posso fornecer nem endereço nem telefone, também não posso publicar, divulgar a minha experiência profissional, então onde você trabalhou, qual é o seu currículo, onde você atuou, também não importa, o que importa é a sua experiência, o quê? Acadêmica, tá?
na tela comigo. Ou em veiculação de matérias, apenas é permitido, então, referência a e-mail. Mais uma vez, faz uma anotação no seu material para você revisar a leitura lá do publicidade profissional, desagravo público, advocacia pro bono do Código de Ética e relações do cliente. Não deixe de reforçar. Gente, repetição gera aprovação, tá? Muitas vezes a gente fala assim, mas qual foi a pessoa que fez o primeiro concurso na vida e passou? Né? Pode existir, claro que pode existir, não tem igual o AB. Todo mundo que faz e passou de primeira não aconteceu? Aconteceu. Mas depende também de uma aprovação, depende daquele momento, as questões do que você estudou e do que caiu. Eu falo que conta muito com a sorte. Existe sorte? Existe sorte para quem está preparado, né? Pode ser pouco preparado, mas existe sim, gente. Às vezes, na minha prova, por exemplo, caiu tudo aquilo que eu estudei na minha prova de primeira fase. Mas a segunda fase, meus amigos, não foi fácil, não. Na segunda fase caiu uma peça que nunca tinha sido cobrado na OAB. E atenção, uma peça rara, uma informação popular que caiu na minha prova na época, e que meu professor, quando eu estudei, ele não passou a ação popular. Então, pensa só o meu desespero. Eu sabia que era uma ação popular, mas eu não sabia como que eu ia fazer. E a gente sabe que na prova de segunda fase, os critérios, as especificações de uma ação é o que conta bastante aí para sua pontuação, para sua nota. Se você esquece algum pedido, se você esquece o endereçamento, isso vai invalidando sua prova, né? Graças a Deus deu tudo certo, tirei uma boa nota na peça. Eu tinha uma noção de como poderia ser uma ação popular com base numa inicial. E aí, eu fui juntando critérios. Então, eu fui juntando o que poderia pedir no mandado de segurança, do que vinha em recurso. Eu montei uma ação popular e deu muito certo. Mas, assim, pensa um sufoco. Então, tenha mais controle emocional, tá? Quando chegar na sua prova, você começar a fazer a prova e não lembrar dos assuntos, não se desespere, não. Fala assim, não, pera lá, alguma coisa eu vou ter que saber aqui, não é possível. E aí, aquilo que estiver muito difícil, você vai pulando, até vai ter pelo menos uma questão na prova que você vai ter conhecimento. E aí, quando você achar aquela questão que você sabe, seu coração já dá um conforto, você fica menos desesperado possível, e aí tenta raciocinar nas demais alternativas. Próxima questão na tela, questão 152. Olha só. Cláudio, advogado inscrito na seccional da OAB do Rio de Janeiro, praticou uma infração no estado de São Paulo. Após representação do interessado, o Conselho de Ética e Disciplina do estado do Rio de Janeiro instaurou um processo disciplinar para apuração da infração. Sobre o caso, de acordo com o Estatuto, o Conselho de Ética e Disciplina da OAB do Estado do Rio de Janeiro, letra A, não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência ela é exclusivamente do Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a infração for cometida perante o Conselho Federal. Letra B. B. Tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusivamente do Conselho Seccional em que o advogado se encontra inscrito, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Letra C. A gente está falando do Rio de Janeiro, hein? Tá? Tem competência o Rio de Janeiro para punir Cláudio, pois a competência é concorrente entre o conselho onde ocorreu a infração e o conselho onde ele é inscrito. E letra D diz que não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusiva do Conselho Federal, ainda que a falta não tenha sido cometida perante este, quando o advogado for inscrito em uma seccional. Amigos, cansei de falar artigo 70 do Estatuto. Se você cometeu a infração em um determinado conselho, é aquele conselho que tem a competência para te punir. Aqui não importa, não existe prerrogativa de inscrição principal. O local que cometeu a infração é o local que tem a competência. Gabarito, letra, vamos lá? Letra A, porque o Rio de Janeiro é o local onde ele tem a inscrição principal. E o local da infração é São Paulo. Pergunta, o Rio de Janeiro não tem competência para punir, pois a competência é exclusiva do Conselho Seccional,
onde tem ocorrido a infração. E é claro, se eu estiver falando de uma infração disciplinar com repercussão nacional, eu tenho aí a importância de quê? Que aquele processo vai ser julgado pelo próprio Conselho Federal. Se é uma infração que impactou e que, obviamente, gerou uma repercussão, quem vai dar esse efeito é o próprio Conselho Federal, tá? Lembrando que competência é competência. Se é uma infração de âmbito nacional, Conselho Federal. Se é estadual, local, quem decide é aquele conselho onde ocorreu a infração. Mais uma, vamos para a tela. Questão 153. Essa questão é muito boa. Olha lá. Juliana, a advogada, foi empregada da sociedade empresária OPQ Cosméticos. Em razão de sua atuação na área tributária, tomou conhecimento de informações estratégicas da empresa. Muitos anos depois de ter deixado de trabalhar na empresa, foi procurada por Cristina, uma consumidora que pretendia ajuizar uma ação civil em face da OPQ Cosmético por danos causados pelo uso de um de seus produtos. Juliana, aceitando a causa, utiliza-se das informações estratégicas que adquirira como argumento de reforço com a finalidade de aumentar a probabilidade de êxito da demanda. Considerando a situação segundo o estatuto, assinale a opção correta. Separa as informações, meus amigos. Juliana foi empregada da empresa OPQ. Tomou conhecimento de informações estratégicas. Muitos anos depois, ela foi procurada por Cristina, uma consumidora, que queria ajuizar uma ação contra a OPQ. Juliana aceitou. E o que ela fez? Utilizou de informações. Então, o erro da questão não é Juliana ajuizar atuar contra a empresa, postular contra a empresa. A infração que nós temos é que ela utiliza as informações para a sua estratégia processual. Isso sim configura a infração e é o que a questão quer falar com você. Diz assim, letra A. Diz o quê? Que Juliana não pode advogar contra a sociedade empresária, tampouco se utilizar de informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa. Letra B fala que Juliana pode advogar, mas não pode utilizar das informações. Letra C fala que Juliana pode advogar contra a sociedade e pode utilizar de informações. E D diz que Juliana não pode advogar, mas pode repassar as informações. Gabarito letra B. Ela pode advogar? Pode. Professora, existe um tempo, um lapso temporal, por exemplo, ou você hoje trabalha, não vou falar de mim não, fala outra pessoa, o Lucas trabalha numa empresa, e aí o Lucas pode advogar contra essa empresa no dia seguinte? Pode, sem nenhum problema. Então, o que você tem que entender, não existe um lapso temporal. Ah, se eu sair hoje de uma empresa, amanhã eu posso advogar contra ela? Posso. Então, momentos depois eu posso advogar? Posso. O que eu não posso fazer é utilizar das informações estratégicas daquela empresa. Como ela atua, o que ela utiliza, como que ela lida com os funcionários, relações trabalhistas, tudo isso é o que conta dentro de uma empresa e as informações que você tem também, tá ok? Então, marca comigo aí, artigo 21 do Código de Ética da OAB, que tem lá, o advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicial, deve resguardar o sigilo profissional. Aqui, pessoal, não há impedimento quanto à atuação da advogada em face do ex-cliente, o que viola aí a norma e a quebra do sigilo profissional oriundo dessas informações. Mais uma questão diz assim, questão 154. Fala assim, em determinada subseção da OAB, constatou-se uma grave violação à disciplina prevista pela Lei 8.906 de 94, no que diz respeito ao exercício de suas atribuições, de representar a OAB perante os poderes constituídos e de fazer valer as prerrogativas do advogado. Considerando essa situação narrada, assinale a opção correta. Letra A. Compete ao Conselho Federal intervir na subseção mediante o voto de 2/3 de seus membros. Letra B nos fala que compete ao Conselho Federal da OAB intervir na aludida subseção mediante decisão por maioria do órgão especial. Letra C fala que compete ao Conselho Seccional intervir na subseção
mediante uma decisão unânime. E D fala que compete ao Conselho intervir na subseção mediante o voto de 2/3 de seus membros. Fala pra mim, eu quero te ouvir, pessoal da OAB, grita pra eu fazer, pra finalizar essa aula agora, fala. Quem vai intervir? O Conselho Seccional vai intervir na subseção com o voto de 2/3 dos seus membros. Gabarito, então, letra D de dado. Compete ao Conselho Seccional intervir na subseção mediante o voto de 2/3. Quando que eu preciso o voto de 2/3 dos membros? Para intervir em outro conselho, observando aquela estrutura que nós falamos, que é o quê? A estrutura do Conselho Federal, Conselho Seccional e subseção. É assim que funciona, tá? A questão de hierarquia. E aqui é a própria Caixa de Assistência dos Advogados. Para intervir, para excluir advogado dos quadros da OAB, eu também preciso desse quórum de 2/3 dos membros. Professora, e para alienar, para vender bens imóveis da OAB, eu preciso de quê? Preciso da maioria dos membros presentes no próprio conselho. Então, 2/3 para intervir e para excluir, tá bom? E vou fazer mais uma questão antes do nosso breve intervalo, questão 155. Olha lá. Os advogados Raimundo, Severino e Juscelino constituíram uma sociedade simples de prestação de serviços, denominado Silva Advogados. Com o registro aprovado dos seus atos no Conselho Seccional, pertinente ao local da sede. Severino figura como um sócio gerente. Além dos 3 advogados, não há outros sócios ou associados. Considerando a situação narrada e a disciplina do regulamento, assinale a opção correta. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica apenas podem ser praticados por Raimundo, Severino ou Juscelino, sendo aí vedado a prática de atos por Silva Advogados, uma vez que as atividades necessárias ao desempenho devem ser exercidas de modo individual, ainda que revertam à sociedade os proveitos. Letra B. Os advogados indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa podem ser praticados por Silva, porém, os advogados privativos devem ser praticados por Raimundo, Severino ou Juscelino. C. Os atos indispensáveis à satisfação das finalidades da pessoa jurídica e os atos privativos podem ser praticados por Silva. E letra D, os atos destinados à satisfação das finalidades da pessoa apenas podem ser praticados por Severino, sendo vedada a prática por Silva, uma vez que as atividades necessárias ao desempenho da advocacia devem ser exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os proveitos. Os atos também não podem ser praticados pelos demais sócios, já que Severino figura como um sócio gerente. Responde para mim qual é o nosso gabarito? Letra B. Claro que ele pode o quê? Atuar sem nenhum problema, sem nenhuma intervenção. Mais uma questão aí, gente. Sociedade de advogados. Você corre lá, já anota no seu capítulo do artigo 15 e 17, leitura obrigatória. Tá ok? Meus queridos, vou fazer um breve intervalo. Vou esperar você na próxima parte da nossa aula para a gente finalizar todas as questões da OAB. Então, eu te espero daqui a pouquinho para a gente finalizar o conteúdo e a nossa última aula de questões. Até lá!